O programa a seguir tem classificação indicativa livre. De acordo com o Ministério da Saúde, a cárie atinge mais da metade das crianças brasileiras na primeira dentição. Uma triste realidade que se repete nos pequenos com dentição permanente até 12 anos. Essa lesão corriqueira, na visão de muitas pessoas, deve ser sim evitada desde cedo. Afinal, o surgimento da cárie é reflexo de um mau hábito alimentar e termômetro da saúde bucal da pessoa. Eu sou Heloísa Vieira e o Em Tese de hoje sobre cárie dentária já está no ar. Qual a idade certa para dar maior atenção aos dentes das crianças? A saúde da primeira dentição interfere nos dentes permanentes? Para responder estas e outras questões, nós recebemos aqui no estúdio a professora e doutora, a cirurgiã dentista Fernanda Moraes Ferreira e o também professor e doutor, o cirurgião dentista Fabian Calisto Frais. Sejam bem-vindos ao Em Tese. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para a professora Fernanda sobre o mito da primeira dentição. Os dentes de leite, eles precisam também dos mesmos cuidados que a dentição permanente? Qual seria aí esse prazo para começar um cuidado mais efetivo com essa dentição? Não, Heloísa, na verdade isso é um mito e é um mito que realmente atrapalha bastante os nossos cuidados com a saúde da criança. Porque a partir do momento que a criança tem dente, seja ele de leite ou seja ele permanente, ela está susceptível a desenvolver cárie dentária. Então, os cuidados precisam acontecer desde o momento em que existe dente na cavidade bucal da criança. Inclusive, os dentes de leite, quando eles são acometidos por cárie, essa doença acaba progredindo numa velocidade ainda maior do que acontece com os dentes permanentes. Então, realmente, é preciso que a gente esclareça a população que a criança, sim, precisa ter os mesmos cuidados, dente de leite precisa ser escovado, tem que ser cuidado com a alimentação, desde o momento em que a criança tenha dentes em boca. A partir do primeiro dentinho já tem que começar a escovar. Dentinho, exatamente. Professor Fabio, eu gostaria de perguntar para o senhor se cárie ainda é o problema mais recorrente entre as crianças aí da primeira dentição, do surgimento do primeiro e segundo dentinho até os 12, 13 anos? Sim, com certeza a cárie é uma doença de alta prevalência. Ela permanece assim. A gente até pode dizer que é a doença bucal a doença bucal mais prevalente que nós temos. E ela tem alguma interferência nessa primeira dentição em relação à segunda? O que tem de interferência são os hábitos que levam ao desenvolvimento de lesão. Então, uma criança que tenha lesões de cárie, ela provavelmente vai permanecer com este mesmo padrão de doença se não houverem modificações. Então, isso é um aspecto bem importante. Ele acaba sendo um indicativo. Professora Fernanda, a gente tem aí um índice de redução de cárie em alunos de 12 anos, de cerca de 26% entre 2003 e 2010. A que se deve essa redução que a gente tem tido bastante significativa aí nas últimas décadas? Nas últimas décadas a gente percebeu sim uma redução grande nos índices de cárie, de uma maneira geral, não só aqui no Brasil, não só aqui no Sul, mas de uma maneira geral isso tem acontecido. A gente tem alguns fatores que podem ter influenciado. Acredita-se que o mais importante seja a melhora das condições de saúde de uma maneira geral da população, né? Então, nas últimas décadas isso tem acontecido. Além disso, pensando especificamente na cárie, a gente teve como de grande importância e recente a utilização de dentifrícios fluoretados. Então, atualmente a gente tem à disposição dentifrícios fluoretados para toda a população. E isso realmente fez bastante diferença junto com fluoretação da água e esses outros fatores mais gerais. No creme dental também fez muita diferença? No dentifrício, exatamente. A presença do flúor no dentifrício fez com que ele tivesse disponível e de fácil acesso para grande massa da população. Né? Professor Fabio, depois essas pequenas mudanças também surgiram com outros problemas, que talvez o excesso de flúor em alguns momentos também seja um complicador. Essa que foi uma preocupação grande, inclusive em Curitiba no passado, hoje já não é tão importante, não é? Porque se reduziu a quantidade de flúor na água de abastecimento e porque também existem campanhas muito massivas sobre a quantidade de flúor, de dentifrício que a gente usa na pasta de dente, na escova. Né? Quanto tempo leva, em média, existe um tempo médio para a formação de cárie?
A gente não pode falar de tempo, né, neste quesito, porque ele pode ser muito rápido em algumas situações e muito lento em outras situações, né? Então, por exemplo, uma criança que utilize mamadeira durante a noite, se o conteúdo for um conteúdo açucarado, a doença pode ser extremamente agressiva e pode levar a uma destruição dental num curto prazo de tempo, de tal forma que crianças de um ano e pouco já têm os seus dentes bem envolvidos, né? Outras situações, a gente pode ter um desenvolvimento extremamente lento, imperceptível. Então, depende muito das condições em que a pessoa vive, das condições e seus hábitos de higiene, de dieta. No caso desse bebê que o senhor está falando que toma mamadeira, mas ele já tem os primeiros dentinhos, o ideal é mesmo durante a noite tomar mamadeira, escovar o dentinho dele? O ideal é não usar a mamadeira, né? Passar direto do aleitamento materno para o copinho. Se for usar a mamadeira, não utilizar durante a noite, né? E é muito importante estar atento ao conteúdo da mamadeira também, que deve ser um conteúdo mais voltado para o consumo de leite. Então, a mamadeira fica restrita ao consumo de leite. Professor Fernando, existem estágios da evolução dessa lesão? Ela começa com uma leve manchinha até alguma coisa mais grave? Exatamente. Então, o primeiro estágio perceptível da cárie é quando aparece uma mancha branca no dente. Então, a presença de uma mancha branca pode estar relacionada ao primeiro estágio da cárie. Essa mancha branca ainda é reversível. Como assim? Se os fatores que estão levando ao seu desenvolvimento, como por exemplo uma dieta desequilibrada, falta de higiene, se eles forem controlados nesse momento, a lesão pode se paralisar e o dente vai ficar apenas como uma cicatriz, que seria uma mancha branca. Se não, se todos esses fatores continuarem interagindo em cima desse dente, a tendência é que isso evolua para a formação de uma cavidade. Essa cavidade também da mesma forma, ela pode paralisar quando forem interrompidos esses fatores ou continuar evoluindo até que seja comprometido, por exemplo, o canal do dente e que seja necessário fazer algum tratamento endodôntico, um tratamento de canal ou mesmo a perda do dente. E normalmente quando a dor aparece é quando já está perto desse estágio? Geralmente é quando a dor aparece, é quando a gente está bem próximo, ou a destruição já está bem próxima de chegar ao canal do dente. E a gente vai fazer uma pequena pausa na nossa conversa porque a nossa equipe de reportagem esteve na clínica de odontopediatria da UFPR, que trata crianças e adolescentes. Um trabalho intenso de profissionais e estudantes para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. O barulho que aterroriza muita gente grande já não assusta mais a pequena Arielle. Ela chegou a desenvolver 7 lesões de cárie. Depois de um ano de tratamento e algumas mudanças de hábito, ela mostra agora um sorriso saudável. A gente aprendeu que foi o problema da alimentação, não a alimentação errada, mas nos horários errados. Ela comia doce fora de hora e fora de hora você não escova o dente, né? Então as dentistas ensinaram a comer no horário certo, porque se você come no horário certo, você escova e evita as cáries, né? Aqui na clínica de odontopediatria da UFPR, a cárie é a doença bucal de maior incidência. Ela está diretamente conectada a 2 fatores principais: a alimentação e a escovação dos dentes. O principal problema está nos alimentos industrializados com alto teor de açúcar, como doces e chocolates, justamente os preferidos das crianças. Eu gostava de comer balinha, um pouquinho de alguma coisa. Para não perder esta parte tão saborosa da infância, os dentistas incentivam a reeducação alimentar, substituindo os açúcares dos doces industrializados por frutas. Ana Vitória já aprendeu a incrementar o cardápio. Mas agora eu como feijão, arroz, carne, um monte de coisa. Come fruta e salada? Como banana, como laranja, como um monte de coisa. Umas frutas bem gostosas. Acabam até redescobrindo o paladar, né? O tratamento de vocês lá vai muito além de se tratar uma lesão específica, professora. É uma mudança, na verdade, nos hábitos da família? Sim, a gente só consegue realmente melhorar a questão da saúde bucal se há esse envolvimento e se nós conseguimos trabalhar a parte da dieta também. O tratamento é importante para, digamos assim, recuperar um problema que já existiu. Mas se nós não conseguirmos uma melhora na questão da dieta, na questão dos hábitos de higiene, essa doença vai voltar e vai provocar novas lesões. Professor Fabiano, a mudança do hábito alimentar não é só para o paciente, é para a família inteira. Sim. A família ela é responsável, é provedora dos alimentos para as crianças, né? Então é extremamente importante que ela tenha consciência do seu papel, né, educativo nesse processo.
É muito importante a família estar envolvida, o sucesso é muito mais garantido. Totalmente indispensável. Professora Fernanda, qual que é mais ou menos o perfil dos pacientes que vocês atendem, né, de crianças até 12 anos lá na clínica de odontopediatria? Se diz do perfil... Se são crianças que já surgem com mais cáries, se eles em relação à doença, já têm né? algum tipo de orientação nesse sentido? A gente tem os dois públicos, mas a maioria das crianças chegam com necessidade mesmo, muitas das vezes encaminhadas de outros serviços, mas a gente também tem aquelas crianças que chegam para uma orientação, porque a mãe já está querendo saber se está tudo bem, fazer um acompanhamento. E isso até é uma coisa gostosa da gente perceber, né? Essa mudança de já receber pacientes também para um aspecto mais preventivo. E, de uma forma geral, depois do tratamento, se consegue obter um bom resultado? De uma maneira geral, sim. E aí a gente tenta acompanhar essa criança para que esses benefícios que a gente conseguiu sejam mantidos ao longo da infância, podendo trazer depois uma dentição permanente também saudável. É um trabalho que realmente vale a pena, né? Ah, com certeza. A gente faz um rápido intervalo e volta a falar sobre cárie dentária no próximo bloco. Não saia daí. No quadro UFPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história da Priscila Cubo. Ela é estudante do curso de Engenharia Florestal da UFPR e participa do intercâmbio na Espanha, na região da Catalunha. Vamos ver de que maneira essa experiência de viver em um outro país contribui para a vida e a formação acadêmica dela. Meu nome é Priscila Cubo, eu tenho 22 anos, estudo Engenharia Florestal na Universidade Federal do Paraná e aqui na Espanha, atualmente eu estudo Engenharia Florestal na Universidade de Lleida. Então, aqui em Lleida, muita gente conhece o nome, mas fica na Catalunha. Então, aqui a gente também tem que aprender catalão, aí essa é uma dificuldade muito grande. Só que o que a gente tem mais contato foram pessoas de outros países, são os Erasmus aqui. São pessoas da Europa que vêm fazer intercâmbio aqui na Espanha. Não importa para onde esteja, para que país a pessoa vai fazer intercâmbio, é uma experiência muito grande, uma experiência de vida. E também a gente tem a oportunidade de trabalhar aqui, fazer estágios. A gente faz 3 meses de estágio e ainda pode receber por isso, pelo programa Ciência Sem Fronteiras. Então, é uma oportunidade única. Assim. A gente conhece pessoas de vários países e isso faz a gente crescer muito. Futuramente, principalmente. Então, as dicas para o pessoal seria correr atrás e ficar de olho nas oportunidades, porque muita gente não estava sabendo do programa que é novo, Sem Fronteiras. Então é mais isso mesmo, ficar de olho, tipo, também quanto enriquecer o seu currículo, fazer científico, se puder, coisa acadêmica que pode acrescentar no currículo para ser um diferencial para você ser selecionado. Para saber mais sobre o programa de intercâmbio acadêmico na UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciência Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais que aparece na sua tela. A ARE está também nas redes sociais. E no Em Tese de hoje, o assunto é cárie dentária. Professora, no primeiro bloco nós falamos sobre a reeducação alimentar, sobre os novos hábitos que as pessoas devem adquirir, o cuidado com a escovação e tudo mais. Na sua tese de doutorado foi avaliado o efeito do xilitol, que seria aí um substituto natural para o açúcar industrializado. Que tipo de conclusão que a senhora encontrou? Então, Heloísa, o xilitol é um adoçante que pode ser um adoçante natural do grupo dos açúcares alcoólicos, que a gente chama, que pode substituir a sacarose como açúcar de mesa, digamos assim, né? A gente tem dentro dos grupos de adoçantes alguns que causam cárie e alguns que não causam cárie. Esses dos grupos dos polióis, eles não causam cárie, porque eles não são fermentados pelas bactérias que levam ao desenvolvimento da cárie. Isso já é uma grande vantagem. Em relação ao xilitol, a gente tem ainda uma questão que diz que ele pode ajudar a prevenir a cárie. Além de não causar, ainda tem um efeito preventivo, né? Então, foi esse efeito preventivo que nós tentamos investigar um pouco melhor na minha tese de doutorado,
que a gente encontrou? Mas como foi um estudo desenvolvido em laboratório e de curto período, então a gente fez alguns testes bem específicos, bioquímicos, para ver esse efeito. E em relação ao resultado mais importante que a gente obteve foi na diminuição do número de bactérias que podem provocar a cárie. E isso é mostrado também em outros tipos de estudo. Então, a gente tem estudos longitudinais com população de acompanhamento de 2 anos, 5 anos e até mais, que mostrou que o uso de produtos contendo xilitol em substituição a produtos contendo sacarose diminuiu os índices de cárie. Então, nessa situação, quando é adicionado um adoçante aos alimentos, poderia-se pensar no xilitol como um possível substituto. Na sua tese, a senhora até fala sobre a substituição, inclusive, nos medicamentos. Um xarope, por exemplo. Isso, porque, na verdade, a ideia não é eliminar a sacarose da dieta, né? A gente pensa sempre no consumo inteligente da sacarose. E, nesse sentido, o xilitol poderia entrar em algumas situações específicas. Então, por exemplo, substituindo a sacarose em medicação destinada às crianças. A gente sabe que algumas crianças que têm problemas crônicos de saúde acabam fazendo uso de medicação com uma frequência e por períodos longos, né? E no Brasil, a maioria dos medicamentos são adoçados com sacarose. Isso acaba potencializando o efeito cariogênico desses medicamentos. E muitas vezes a família nem sabe, por se tratar de um remédio, imagina que é algo que só vai fazer bem à saúde, né? Que está aumentando o risco de uma doença bucal. Então, seria até bem interessante que a população, de uma maneira geral, se mobilizasse junto com os profissionais de saúde para tentarmos implementar leis mais favoráveis à saúde nesse sentido, né? Professor Fabian, aí volta aquela velha história da boa escovação, da rotina da escovação, que tanto no medicamento quanto na alimentação é fundamental. É fundamental. Não uma boa escovação não garante a saúde bucal de forma exclusiva, não é? Ela precisa estar aliada a outras questões, por exemplo, uma reeducação alimentar. Mas ela é muito, muito importante, com certeza. É sempre essa associação da boa escovação com uma boa alimentação. Isso, e com a utilização de flúor, principalmente através do dentifrício. Então, esses 3 aspectos são aspectos fundamentais. Existe alguma frequência no consumo de açúcar que possa não danificar o dente a ponto de causar uma lesão de cárie? Então, ao invés da gente falar em frequência de consumo, que é difícil para os pais ficarem contando quantas vezes a criança come, é melhor estabelecer algumas regras básicas, né? Quais são? O melhor horário para consumo de açúcar é durante as refeições principais. Então, aí já vai a primeira regra. A criança precisa ter horário estabelecido para as refeições, né? Se for consumir açúcar, consome-se nessas refeições, principalmente como sobremesa. Evitar o consumo associado ao sono e nunca comer dormindo. Sempre que for dormir, dormir com a boca limpa. Então, são regras muito simples, né, e que ficam mais fáceis do que ficar contando a frequência. Normalmente, os problemas de cárie vêm associados a algum outro problema de saúde? A gente não pode falar isso, né? O que nós podemos falar é assim, que as condições de saúde em que a pessoa vive, ela interfere inclusive na cárie. Então, a gente pode ter associação dentro deste aspecto. Professora Fernanda, existem estudos aqui da própria UFPR que indicam que quanto menor a renda da família, maiores as lesões por cárie, em especial nas crianças. A senhora podia explicar um pouquinho essa relação para a gente? Assim como uma série de outras doenças, o que a gente percebe é que as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo acabam tendo menos acesso à alimentação saudável, a produtos de higiene e até a serviços de atendimento mesmo. Entre outras coisas, isso acaba fazendo com que elas tenham uma saúde pior, também em relação à saúde bucal. E isso não é uma peculiaridade de países em desenvolvimento. Em países ricos também acontece isso? Também acontece. Então, sempre a gente observa uma maior doença dentro do grupo menos favorecido economicamente. Então, a gente teve até uma pesquisa recente estudando um dos aspectos da baixa renda, que seria a insegurança alimentar, né? O que a gente observa? Pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar, que é o fato de não saber se terão acesso regular a uma alimentação, até podendo passar inclusive por eventos de fome, essas pessoas têm algumas alterações de comportamento, por exemplo, relacionado ao próprio padrão alimentar mesmo. Então, é observado que elas
consomem alimentos menos saudáveis, mais gorduras e mais açúcares, e isso faz com que elas, de certa forma, estejam mais predisponíveis a uma série de doenças, como, por exemplo, a cárie dentária. Tá certo. E agora a gente faz uma pausa na nossa conversa para saber o que está sendo pesquisado de interessante ou de curioso ao redor do mundo. É o nosso giro de pesquisas. Pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, concluíram que ficar sozinho pode afetar e muito a saúde. O sentimento de rejeição aumenta a pressão sanguínea, os níveis de estresse e inclusive as chances de desenvolver Alzheimer. O solitário se alimenta pior e se exercita menos que uma pessoa mais popular. Segundo os cientistas, a diferença é tão grande quanto entre fumantes e não fumantes. Ao contrário do que muitos pensam, desabafar na internet não ajuda a acalmar os ânimos. Segundo os pesquisadores da Universidade de Wisconsin, em Green Bay, nos Estados Unidos, as pessoas que deixam comentários raivosos na rede ficam relaxadas logo após a postagem, mas com o passar do tempo, elas tendem a ficar ainda mais nervosas. Para os cientistas, a internet fornece uma falsa sensação de distância que incentiva os raivosos a desabafar. A gente vai chegando ao final do programa. Eu gostaria de, antes de encerrar, perguntar para o professor Fabian sobre esse trabalho intenso que é feito não só na UFPR, como em tantas outras universidades, o poder público também, no sentido de ensinar as crianças bons hábitos alimentares, de escovação, em especial nas escolas, né? O senhor acredita que o caminho para a melhoria da nossa saúde de uma forma geral passa através da educação? A educação é, sem dúvida, um aspecto fundamental. Se a gente pensar que esta criança em crescimento vai ser um adulto no futuro, os aspectos educativos tendem a permanecer nesse período e, inclusive, tendem a perpetuar gerações, né? Atravessar gerações, porque uma criança que tem um bom conceito cresce e vai ter seus filhos, provavelmente vai passar para os filhos também. E a professora Fernanda, eu gostaria de saber de que maneira que a senhora espera que a sua pesquisa contribua aí para a sociedade ou até, quem sabe, para uma futura mudança de legislação. Então, pensando na pesquisa com o xilitol, bem, a ideia não é que os adoçantes, de uma maneira geral, sejam indicados como rotina para as crianças, mas a gente pode pensar em algumas situações específicas, como, por exemplo, em adoçar medicações para criança, voltadas para criança de uso crônico, ou, de repente, no uso de chicletes e pastilhas adoçadas com algo que não vai provocar cárie, né? Mas não como uma rotina, entrando dentro das orientações de reduzir o consumo de sacarose, tentar manter esse consumo em momentos menos nocivos. E falando um pouquinho da outra pesquisa sobre os fatores ambientais, socioeconômicos e até da questão da insegurança alimentar em relação à saúde, eu acho que fica a ideia de que se não é possível a gente melhorar a renda, né, se é difícil a gente conseguir melhorar a renda, que talvez ampliando o acesso a uma alimentação saudável a gente já consiga diminuir o efeito nocivo da baixa renda na saúde. Então, campanhas que aproximem as pessoas desses alimentos, como organizações não governamentais, ou mesmo programas do governo, mesmo como Fome Zero, que incentivam a agricultura familiar e facilitam o acesso à alimentação, acabam favorecendo a saúde. Certo, gostaria de agradecer muito a participação de vocês, bastante esclarecedora, tirando diversas dúvidas para a gente. E o Em Tese de hoje fica por aqui, mas você pode rever estes e outros programas no nosso site. Dúvidas e sugestões, entre em contato pelo e-mail emtese@ufpr.br. E a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá!